Olá, eu sou Luiz Hernandes, Eu sou o Lucas Andrade. nós somos do Direito na Escola e hoje nós vamos falar sobre Enem. o direito no Enem. É isso aí. Professor Lucas, a gente sabe que você, além de ser um grande advogado, um grande professor de direito na escola, também está na faculdade de pedagogia na UFMG. Como foi que você foi para lá? Melhor do que parar lá foi descobrir o direito sendo cobrado no Enem ao ter que fazer a prova, né? Foi exatamente isso. Eu já dava aulas, né? Sou professor de faculdades e quis entrar no curso de pedagogia porque a gente já atuava na educação, já fazia alguns projetos voltados para a educação, senti necessidade de entender mais sobre a pauta. Dito e feito, fui fazer o Enem exatamente no ano de 2019. Quando eu chego na prova do Enem, começa a folhear, né? Lembra que na minha primeira faculdade nem existia. Então, A minha também não. então era uma novidade. E uma novidade muito grata, né? Porque eu falei assim, opa, tem muito direito aqui nessa prova. Né? E comecei a perceber, depois que virei professor de escola, o quanto o direito faz falta. Muitos alunos vão mal no Enem, deixam de passar, mudar suas vidas, né? Porque hoje você tira uma nota boa no Enem, você entra na faculdade certa, no curso certo, sua vida é outra. Então essas pessoas têm a vida mudada por falta de um conhecimento, que é o conhecimento do direito. Eu me lembro bem, professor Lucas, que, bom, eu não sou tão velho assim, você também não é. Há pouquíssimo tempo, no Brasil, a gente tinha o vestibular, que funcionava em 2 dias, inclusive, né? A gente tinha 2 etapas do vestibular, questões que eram fechadas, bem diretas, muito precisas sobre conteúdos, né? Era um conteudismo muito absurdo, quase. E havia muita coisa que as pessoas deveriam estudar de uma universidade para outra, né? Era uma diferença muito grande, um vestibular de uma universidade federal em um estado para de outro estado, né? Eu cheguei a estudar a história do estado específico ao qual eu queria prestar o vestibular. E o Enem, ele até existia, né? O Enem, ele não é tão novo assim, mas ele não era uma prova que permitia as pessoas ingressarem no ensino superior. Ele era apenas uma prova que verificava, ao fim do ensino médio, como que as pessoas tinham se desenvolvido. Era uma tarde só, era uma coisa bem simples, pouquíssimas questões. E, de repente, de 2009 para cá, o Enem ele se transformou no meio principal de acesso ao ensino superior, e não só na rede pública, né? A privada também, por meio do ProUni, o FIES, entre outras possibilidades. Tem universidades privadas que a nota do Enem já é o próprio vestibular, isso já elimina toda essa dificuldade. E as questões do Enem, elas mudaram. Elas deixaram de ser extremamente conteudistas e passaram a ser questões interdisciplinares. Então, além de ter um conteúdo específico de uma disciplina, de um componente curricular, o Enem começou a dialogar com as chamadas áreas do conhecimento. E não nos surpreende que o direito apareça aí, porque é uma ciência social aplicada. Ele aparece, mas aparece embutido e às vezes confundido com a sociologia, com a filosofia, né? Com a história. É claro, né, que todos esses saberes, eles têm um ponto de interseção, eles têm um ponto comum, né? Não existe muros entre os conhecimentos, mas didaticamente o direito ele é uma ciência própria, né? E ele não só existe, como ele já tem todos os seus regramentos e ele está em muitos lugares, menos na escola. Isso eu posso atestar, né? Ele está, inclusive, nas normas. Já está na escola. Ele está chegando. Está chegando. Ele está chegando. Ele chegou, né? Mas não ainda com a abrangência que deveria ter. Isso deveria ser senso comum. Todo mundo deveria conhecer as regras da sociedade, seus direitos e deveres, não só para ser um cidadão melhor, mas para passar na prova do Enem. Porque estamos falando agora, né, sobre a importância do Enem, o acesso à universidade, enfim, todas essas possibilidades. Né? Antigamente, a pessoa que tinha dinheiro para estudar, né, uma família com mais renda, ela podia viajar o Brasil inteiro, fazendo vários vestibulares, ela ia acabar se encaixando num lugar melhor uma hora ou outra. Hoje o Enem, em tese, democratiza, mas ainda existe uma distância. E, no meu ponto de vista, a falta do direito distancia ainda mais. Distancia porque a gente viu, por exemplo, em 2023, em 2022,
na realidade, acho que desde muito tempo, né? Antes mesmo de 2009, que os temas da redação do Enem envolvem questões específicas do direito. Então, segunda pauta, né? Quais são os temas do direito que efetivamente caem na redação do Enem? Todas as redações do Enem, elas cobraram o direito. Todas as redações, a gente fez um estudo muito amplo disso, né? Como professor de direito, eu posso assegurar. É impossível você responder uma questão sobre violência contra a mulher sem falar de direito, porque isso é o próprio direito. É impossível você falar de racismo, como já caiu, é impossível você falar de publicidade infantil, de democratização, de intolerância religiosa, O acesso à cultura. comunidades e povos tradicionais são os temas que tivemos, né? Inclusive agora o de 2023, né? Desafios. Eu anotei, gente. Eu não decoro as coisas. Mentira, decoro sim. Várias coisas a gente decora, porque decorar é colocar no coração, né? Mas esse tema aí eles Mas apertaram. esse tema foi complicado. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Professor Lucas, você acredita que muita gente pode ter tangenciado o tema por desconhecer o direito? Tenho certeza absoluta. Só você abrir o Instagram e o TikTok hoje, você vai ver o desespero dos alunos. E qual que é a grande dor? A grande dor é não saber argumentar corretamente, né? E o argumento é o direito, não há dúvida nenhuma, né? Você tem ali na Constituição Federal diversas normas, né? Passando ali pelo artigo 5º, onde vai falar que os homens e mulheres são iguais perante a lei. Tem o artigo 7º, né? O seu inciso 30, que vai falar, né, que as mulheres não podem ter diferença, nem por decorrência de sexo, raça, o trabalho ele tem que ser igual. Então, o fundamento que não falta é um fundamento jurídico. É um fundamento jurídico, claramente. E a gente vê, né, a grande questão aqui, os desafios. Quando a gente pensa em direito, muita gente acha só direito enquanto norma jurídica, né? E esquece que as normas jurídicas, elas são princípios, elas também são regras. Então, essas regras e esses princípios são utilizados pela administração pública nas políticas públicas. Sim. E na própria atuação da sociedade, né? Então, para entender que desafios são esses, nós precisaríamos compreender como funcionam essas normas jurídicas que organizam a sociedade. A sociedade, então, professor Lucas, ela está organizada de uma forma que, apesar de a Constituição determinar a igualdade entre homens e mulheres, e isso do ponto de vista formal já está garantido, do ponto de vista material ainda não é possível de se verificar do jeito que a gente gostaria, né? Então, esse é o desafio, né? Esse é o desafio, é um ótimo caminho para argumentar. Isso foi o que você disse, né? O Enem parece ter sido uma evolução, né, ao trazer a interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, só que eles esqueceram de ensinar o direito nisso, né? Começaram a cobrar, mas não ensinaram. Então, é claro que para responder, né, de uma forma coerente a essa questão, você tem que passar por aspectos sociológicos, aspectos políticos, mas não tem como você sair do aspecto jurídico, né, dessa questão. Não tem como. Eu acho que é compreender o papel do direito como uma ciência e, por ele ser uma ciência, ele precisa ter o seu lugar, o seu status epistemológico respeitado. Né? Então, a gente aprendeu o que de fato é o direito para poder argumentar. E o direito, ele organiza a sociedade. Então, se a gente fala, por exemplo, nessa redação, a invisibilidade de um trabalho específico, que é o de cuidado, a gente precisa entender como a sociedade brasileira foi organizada, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista histórico, mas também do ponto de vista jurídico. O porquê que o trabalho da mulher está invisibilizado nesse sentido, o que se pode fazer para poder corrigir isso, porque uma das competências exigidas é que a pessoa faça uma proposta de intervenção social. E a gente vê muito. A maioria das boas propostas de intervenção social, elas têm a ver com políticas públicas. Ou com normas, de um modo geral. Necessitam dessas normas, né? Sim. Então, é possível a pessoa argumentar bem, desconhecendo as normas
Como que é isso? É impossível você argumentar bem, né? Toda essa construção teórica que você fez aqui agora, né? Em poucos minutos para explicar a redação, depois que você ouve parece muito óbvio, mas você só consegue construir esse raciocínio com base em premissas sólidas que vêm através do conhecimento. Né? Você não tem como tirar isso que você tirou aqui agora na sua fala se não estudou antes. Você não cria isso. Você replica, você aprende, absorve e reproduz. Então, por isso, tanta gente vai mal. E você falou, não só, então, não tem como fazer isso sem o direito, como as dores de fazer isso sem o direito são enormes. Né? Isso significa pessoas se distanciando, né, do acesso a uma universidade, principalmente as boas universidades, as universidades mais concorridas, né, voltando ao tópico número 1. Isso, as dores, né, do próprio corpo docente, do ambiente escolar que não domina o direito, né, ao não saber lidar com atos de, não só atos de disciplinas, atos infracionais, os crimes no ambiente escolar. Então a falta do direito, ela traz dores grandes para todas as pessoas que convivem no ambiente escolar, seja aluno, professores, funcionários, pais. Sem o direito está instaurada a desordem na sociedade e também na escola. Excelente esse ponto, professor, porque, bom, nós dois trabalhamos juntos em uma escola. E somos educadores, né? Você também, além de advogado, também é professor. Também Aliás, sou professor. primeiro professor, né? Depois advogado. Hoje eu não sei se eu sou um advogado-professor ou um professor-advogado. Cada hora eu me sinto mais tendencioso para um lado. Mas o advogado é aquele que chama o problema para si. Né? Advocare, né? Chamar. Sim. Nós chamamos. Então, nós, enquanto direito na escola, chamamos esse problema da dificuldade de os estudantes argumentarem do ponto de vista jurídico, e a gente tem trabalhado isso com os nossos alunos. Um dos tópicos, né, da nossa eletiva Direito e Temas Contemporâneos é justamente a argumentação jurídica. E aí, os seus alunos, como é que foram? Eles foram bem? A dimensão lá no Enem, na hora de pegar a prova. Hoje eu tive aulas com ele, né, lá no Colégio Santa Maria, então, obviamente, a primeira coisa que eu perguntei é quem fez a argumentação certa. Para eles, muito tranquilo, né? Então, me orgulho, né? Fico feliz, mas, ao mesmo tempo, isso não deixa de me gerar um incômodo como educador, porque eu não estou ali para ensinar só os meus, né? Existe uma parcela, voltando aqui, né, ao tópico 1, a importância do Enem como garantia de acesso à universidade, não como garantia, como uma possibilidade de acesso. Então, tá, os meus era consenso, a prova foi tranquila, mas não é isso que você vê por aí. As pessoas não acharam a prova tranquila, não é fácil, não é para todo mundo. Então, o direito ele precisa estar mais democratizado. A falta do direito na escola, então, é um fator de exclusão social? A falta do direito na escola é um fator de exclusão social, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E pior, né? Não só... geram muitos efeitos, né? Geram muitos efeitos de exclusão social, de falta de garantias dos direitos fundamentais, de não isonomia, de não igualdade entre homens e mulheres, e por aí você vai encontrando seus reflexos em toda a sociedade. Né? A falta do direito hoje, ela causa uma doença na sociedade, e essa doença você consegue sentir os sintomas aonde você passa. Nos grupos de WhatsApp, o que estão discutindo sobre política, né? Nas escolas, onde os alunos não conseguem fazer uma simples prova para falar de direitos iguais, enfim, igualdade. Você consegue perceber isso nos ambientes públicos, né? Com pessoas desrespeitando e sendo desrespeitadas muitas vezes pelo funcionalismo público. Então você percebe esses sintomas em todos os lugares. É uma doença. Mas eu percebi aqui, professor, que para além da redação do Enem, a gente tem o direito no Enem. Então, escuta bem. Direito no Enem para além da redação. Eu estudei a prova das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, também conversei com várias pessoas que entendem muito de linguagens e suas tecnologias, e só na prova de 2023, nessa primeira aplicação, nós vimos um monte de termos jurídicos que, se desconhecidos pelos estudantes, poderiam gerar dúvidas na hora de responder as perguntas. Bom, teve uma questão específica sobre a Lei Maria da Penha, né? Volta e meia cai sempre uma questão sobre legislação. Uma questão sobre ilegalidade envolvendo a interdisciplinaridade com a filosofia e a sociologia, com uma obra de Michel Foucault, Vigiar e Punir, que é uma das primeiras que a gente estuda no curso de Direito.
né? No curso de Direito, viu, gente? Já tem um tempo que a gente fez, né? Fica estranho, né? Tô falando, a gente não tá velho, a gente começou novo. Mas se tiver velho, não tem problema também, que a gente não tem problema com etarismo. Mas, assim, há muito tempo, no curso de Direito, eu recebi, olha, você tem que ler Vigiar e Punir, você tem que ler dos delitos e das penas. E, ao chegar na prova do Enem, qual é o texto que está lá? Vigiar e Punir, Michel Foucault. Tratando de uma questão específica de legalidade. Conceito de terras devolutas. Eu escutei o que era uma terra devoluta no curso de Direito. Então, no ensino médio eu não tive acesso a isso. Não. Como é que eu saberia o que é uma terra devoluta? O que isso tem a ver com os povos originários? Eu aprendi isso no curso de Direito. Teve uma questão sobre maio amarelo, né? O direito de trânsito, que as escolas são obrigadas a ensinar. Pela nossa legislação federal, as escolas são obrigadas a ensinar. E racismo, que é uma questão que já está... sim, eu não vou dizer batida, é uma questão que a gente tem que continuar insistindo com ela, porque a gente está vendo uma explosão de casos no futebol, nos esportes como um todo, nas empresas, nas instituições, nas ruas. E é um conceito também tratado pelo direito. O direito, ele abomina o racismo, né? Desde a Constituição até as legislações, que desde 89 a legislação federal já tenta criminalizar isso, combater isso. E uma que me chamou muita atenção, professor Lucas, você entende muito mais de direito empresarial do que eu, precisa me ensinar, o Dumping Holding, né? Isso caiu no Enem, direito empresarial. E como é que é isso? A pessoa sem o conhecimento específico do vocabulário jurídico, ela dá conta? É impossível. É impossível. E, mais uma vez, o grande problema, né? Então, você consegue perceber que agora, em resumo, o direito foi cobrado na redação e o direito foi cobrado nas questões, com questão como racismo, Maria da Penha, citações sobre Foucault. Você teve também aqui dumping, né, o direito empresarial e o direito de trânsito. Essas questões caíram, assim como a redação ao tratar sobre o trabalho da mulher. Então, o que acontece? Ele é cobrado, mas não é ensinado. Um grande problema que eu percebo agora, falando lá da pedagogia, né, lembrando que eu estudo pedagogia, vale a pena mencionar na faculdade número 1 do Brasil. Ali não é cobrado nada de direito. Eu já estou terminando o curso, já terminei as matérias obrigatórias. Não é ensinado. Mas existe uma sensação de que eles sabem. Por que elas sentem essa sensação? Porque as ciências humanas e sociais, elas geram a sensação de que você já domina. Quando você vota, você fala, eu já entendo sobre eleição. Né? Quando você sabe o que é uma violência contra a mulher, ou já foi a própria vítima, você fala, eu entendo o que é violência contra a mulher. Só que você não consegue perceber que aquilo é muito mais profundo, muito mais antigo. Você tem que ter uma base epistemológica daquilo, você tem que saber princípios, você tem que saber a história, de onde surgiu, o que aconteceu, quais são as normas que existem, quais são as sanções, quais são as punições, quais são as normas que existem no Brasil e em outros países. Você tem que conhecer um pouco do direito comparado. Então, uma pessoa que ela fala assim, um professor de história que fala, eu vou dar um curso de direitos humanos. Eu acho que ele consegue passar perto dos direitos humanos, mas é impossível, tecnicamente, ele dominar esse assunto. Seria a mesma coisa, em comparação, do que um advogado que sabe falar português e decide, por conta própria, dar aulas de língua portuguesa. É terrível, né? Você não vai conseguir. Não consegue. Você pode até saber falar, pronunciar, conjugar, mas e quando chegar a hora de você falar, né, em toda a base construtiva da coisa? Quando você tiver que falar de morfologia, objeto direto, objeto indireto, sintaxe, não vai passar. Eu não dou conta. Vai travar. Então, é da mesma forma como as outras ciências, o direito tem a sua estrutura. E digo mais, né? Não acho que profissionais da outra área conseguem se aventurar no direito, como mais profundamente dentro do próprio direito, um profissional muito especializado em uma área do direito penal, por exemplo, acho muito difícil ele se aventurar no direito tributário, no direito empresarial, porque dentro do próprio direito as segmentações já são muito profundas. E o direito na escola, a gente, na verdade, trabalha temas, né, do direito. Esses temas são extremamente importantes para a vida adulta, para a vida em sociedade e para a pessoa ser autônoma, tanto para a sua cidadania quanto para a sua profissão.
né? A gente sabe que vários lugares do Brasil têm o componente curricular chamado projeto de vida. Alguns lugares, vendo essa carência do direito, têm trazido pessoas do próprio direito para ajudar no projeto de vida. E o que as pessoas têm proposto, né? Eu tenho conversado com várias pessoas aí pelo Brasil. Primeiro, carreira. A pessoa, como que ela vai fazer um design de carreira, um desenho do que ela vai cursar no ensino superior, se ela não sabe as legislações que regem esse ensino superior, a diferença entre a licenciatura e o bacharelado do ponto de vista legal, né, que existe, está na lei 9394 de 96. Né? Licenciatura habilita para a docência na educação básica. Bacharel já tem outra finalidade. Se a pessoa não sabe, por exemplo, o que é um contrato de trabalho, o que é uma relação de emprego, os vários tipos de contratos, né, que não é só um, tem várias formas de a gente fazer um contrato de trabalho hoje. Tem os trabalhadores avulsos, tem gente que trabalha eventualmente, tem contratações temporárias, o próprio estágio, né? Todo mundo, quando entra na universidade, sonha naquele estágio do coração, que vai abrir portas, oportunidades. E tem gente que não entende que existe, por exemplo, uma legislação para o estagiário. E então, antes disso, para o menor aprendiz, o que são os tributos, né? Quais são os tributos estaduais, municipais, quais são as funções, os aparelhos públicos, qual que é a diferença do PROCON, para o Fórum, para o Tribunal de Justiça, para o Tribunal de Alçada, para o Pequenas Causas, se é que ainda existe com esse nome, né? Qual é a diferença do Ministério Público, da Vara de Infância e Juventude, do Conselho Tutelar. Nem os adultos, né, vamos pensar aqui de classe média alta, que normalmente, né, gozam de melhores estudos formais ou estudos formais mais avançados, eles não sabem, né? A gente tem pesquisas aqui que comprovam isso, né? E a gente precisa se apropriar. Não tá como falar de autonomia, né? Autonomia auto, trazer para si, nomia norma, trazer a norma para si. Como que você vai trazer a norma para si se você não conhece a estrutura da sociedade? Inclusive para quem quer empreender, né? Falando aí de projeto de vida, tem muitas pessoas hoje, muitos alunos meus, que eles falam, não, mas eu não quero aquela carreira tradicional de fazer um curso superior e seguir nesse rumo específico. Eu quero abrir uma empresa, eu quero investir, eu quero comprar moeda, eu quero... Cadê o direito empresarial? Né? Para a pessoa entender o conceito de empresa, o que é um tributo, como funciona o Simples Nacional... Coisas tão pequenas que na vida adulta vai aparecer. E lembrando que nós estamos trazendo aqui propostas evasivas, né? Acho que o currículo deveria ser sim, não. Aqui é o dever ser. A LDB já fala, né? Já determina. Que a educação ela deve formar para a cidadania e para o trabalho. A gente não saiu que hora nenhuma dessas duas esferas. Não. Porque tem muita gente que quer criar a educação e recriar totalmente do zero. Não, aqui a gente não está recriando nada. A gente está trazendo o que a norma já determina. A educação, acho que segundo a Lei de Diretriz Básicas, deve formar para a educação, para a cidadania e para o trabalho. Como que você vai formar para a cidadania se você não sabe o que o Congresso Nacional é um órgão bicameral formado pela Câmara e pelo Senado? Como você vai formar para o trabalho se você não sabe onde que abre uma empresa, o que é um CNPJ, quais são os tributos que você tem que pagar, qual que é a diferença de uma microempresa individual? Cidadania e trabalho. Tem que ter cidadania, trabalho e o desenvolvimento da pessoa como um todo, né? A gente vê que, ao falar de cidadania, a gente fala o tempo inteiro direitos humanos, direitos antidiscriminatórios, que é parte desses direitos humanos fundamentais. A gente ensina as relações na sociedade e, além disso tudo, a gente tem esse privilégio de poder dizer que os nossos alunos que tiveram direito na escola são capazes de argumentar bem numa redação do Enem, são capazes de resolver as questões. Ano passado, o professor Lucas, teve uma questão de Canotilho. Sim. Canotilho é um constitucionalista, é um português, sim, teoria geral do direito pesada. Habermas, que está ali entre a filosofia e o direito, quase todo ano também aparece. Então, dentro dessa área das ciências humanas e sociais aplicadas, a gente precisa hoje garantir o espaço do direito respeitado como uma ciência e dentro das escolas. É isso.
Na verdade, é justo fazer isso. Isso não é só um pedido, isso não é só um apelo, isso é fazer justiça. Porque hoje, se você é cobrado pelo direito no maior exame hoje nacional, que é o Enem, eles te cobram, eles têm que te ensinar. Hoje, se você pode ser preso e você não pode alegar, neste caso, por exemplo, desconhecimento da lei, se você descumprir a lei, você pode ter punições, inclusive pena de prisão, você não pode alegar o desconhecimento. Ou seja, te cobram para você ter acesso à universidade e podem te prender mesmo sem você conhecer as regras. Então, é muito mais do que justo que te ensinem antes. Primeiro você deve ensinar, depois punir, né? E não possibilitar o acesso às universidades via Enem é punir, prender pessoas que não tiveram a informação é punir. Então, primeiro educa, depois pune. E o direito é parte central nisso. Perfeito, professor Lucas. Vamos fazer aqui uma conclusão. Vamos. Né? Vamos lá. A gente tem nossa pauta aqui, vamos fazer uma conclusão. Professor metódico, esse aqui? Você é muito mais moderno do que eu, né? Eu aprendi com direito na escola. Falaram que eu tinha que modernizar, modernizei. Primeiro, importância do Enem para o estudante. É o principal meio de acesso? É o meio principal de acesso. Muda a vida de um indivíduo completamente. O Enem ele é capaz de fazer isso. É acesso ao ensino superior? É acesso à oportunidade de mudança de vida? Tem como ficar sem? Não tem como ficar sem, né? Quando eu posso falar isso, que eu vivi os dois mundos. A minha primeira faculdade eu fiz numa universidade privada. E todo mundo me falava, estuda mais um pouco, tenta entrar na federal. Eu falei, não, eu só preciso de um diploma. E a minha segunda universidade eu fiz numa universidade pública. No que pesa as críticas que existem sobre a universidade pública, a diferença é gritante, né? Você tem ali todo um universo no seu entorno, você tem acesso a programas internacionais, você tem bibliotecas, você tem integração entre campos, você tem toda uma diversidade. É diferente. É diferente. Segundo ponto, direito na redação do Enem. É cobrado todos os anos, seja na redação, seja nas questões. O Enem cobra o direito, a gente fala isso aqui de um lugar técnico muito seguro. Não há dúvida, não confunda direito com sociologia, com história, com filosofia. O direito não são ciências humanas, sociais em gerais. Não, as provas cobram o direito. Cobram direito. O direito na redação a gente vê, então, a argumentação jurídica, usando termos próprios do direito e um arcabouço teórico, né? O direito tem teoria. Proposta de intervenção também. Você não consegue chegar nesse raciocínio sem passar por um silogismo e que, nesse caso, a gente pode traduzir por raciocínio jurídico. Você começa do amplo, traz a fundamentação, vem para o específico e faz uma proposta. Isso é raciocínio jurídico. Perfeito, professor Lucas. Sem direito na escola, é difícil fazer uma boa redação no Enem. E o senhor já adiantou aí questões do Enem envolvendo especificamente o direito, seja de forma interdisciplinar, com a sociologia, filosofia, ali o caso de Michel Foucault, por exemplo, seja direto, né, uma cobrança mesmo da lei, né, a Lei Maria da Penha, conceito de terras devolutas, dumping holding, entre outras coisas, né, canotilho. O Enem já tem cobrado e a gente pode ir para além disso um pouco, né? As provas de concurso também cobram. Então, hoje o aluno que quer ingressar em universidade pública, universidade de qualidade, ou quer fazer o ingresso na carreira pública, ele não tem como fugir do direito, não. É impossível. Se ele não for cobrado, ele vai ser cobrado no Enem, se ele tentar desviar do Enem, vai cair no concurso. O direito vai ser cobrado. Então, em resumo, nós precisamos que todas as escolas tenham, de fato, o direito na sua grade curricular, para promover a cidadania e para promover a educação para o trabalho. O direito precisa ser ensinado na escola, não só porque é cobrado no Enem, não só porque é cobrado em concursos, não só porque você pode ser preso e não pode alegar o desconhecimento da lei, como é impensável imaginar que ainda não tem o direito, né? Já é cobrado, já é exigido, já existem sanções, inclusive penais, e outros lugares do mundo já ensinam, né? Isso não é uma novidade. O que a gente está trazendo aqui não é uma criação. A lei já fala em vários momentos, a lei brasileira, né? Seja nos PCN, seja na LDB, seja na BNCC, nos currículos de referência, o direito está lá. Prevenção da violência contra a criança, prevenção da violência contra a mulher, o ensino do direito eleitoral. Se você for pegar picado, todas essas normas tratam isso de alguma forma. Já é obrigatório.
já é obrigatório, e isso já tem no mundo. O porquê que não acontece? Eu acho que é falta de diálogo, falta de conhecimento, né? E aqui entre educadores eu posso dizer, falta de atenção aos educadores de parar, ter humildade para entender e falar, tá, mas exatamente o que é o direito? Falta de desconhecimento. Isso, falta de conhecimento. Conhecimento, é o desconhecimento da matéria. É o desconhecimento da matéria. Em resumo, professor, nós precisamos coletar todos esses desejos do povo brasileiro de ter acesso, de fato, ao conhecimento para o exercício da cidadania, para a profissionalização, para o trabalho. Nós precisamos transformar isso em uma matriz curricular que atenda aos anseios da sociedade. Mas eu te pergunto, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, tem gente preparada para assumir? Tem gente preparada, tem gente boa demais de serviço por aí. E é só em Minas Gerais? Não, tem no Brasil, né, formadas pelo próprio programa de Direito na Escola. Tem gente que, como você, por exemplo, né, já acumula essas duas carreiras. Isso não é novo no Brasil. Você já tem aí muitos professores de direito, advogados, que são professores de outras matérias, que são donos de escola, que são secretários de educação. O próprio Paulo Freire, né, um dos educadores mais conhecidos do mundo, era advogado. Você já tem esse trânsito entre essas ciências, isso já historicamente, né? E agora, após o programa de Direito na Escola, ainda mais que as pessoas agora estão entrando com essa intencionalidade, não só de virar professores, mas virarem professores de direito, né? Entram aqui, se capacitam, fazem as formações, inclusive em nível de licenciatura, né? Não queremos desrespeitar a educação. Não, a gente quer entrar dentro das normas, a gente quer entrar respeitando a cultura local, mas precisa entrar. E o programa de Direito na Escola tem feito esse serviço e tem funcionado. Então, eu vou chegar a uma conclusão. Aí sim, agora concluímos. As escolas que não têm direito na escola vão ficar para trás. Já ficaram para trás, né? Já não só ficaram para trás, como estão deixando o Brasil para trás. Estão prejudicando o desenvolvimento da educação, prejudicando o desenvolvimento da nação, estão prejudicando os alunos. Acho que a escola hoje, né, tá claro aqui, que ela não ensina o direito, ela não prepara o aluno para a sociedade, né, com todo respeito a tudo que está cultivado. Não quer dizer que não faça boas coisas, mas no que se refere ao direito, com esse recorte, a escola que não ensina o direito, ela não prepara o aluno para o Enem, porque lá é cobrado o direito, não prepara o aluno para a sociedade e não prepara o aluno para o mundo. A vida adulta, né? O imposto de renda, um contrato de trabalho, de emprego. Não prepara. Para poder abrir uma empresa, saber como funciona. Vai ficar ali, como diria alguns educadores aqui, né? Vai viver, a educação ainda vive de promessa futura. Lá na frente você vai entender o porquê que a gente está te ensinando isso. Não pode ser promessa futura. A vida, ela é agora realmente, a gente precisa de conhecer as regras, conhecer a sociedade, precisa entrar numa universidade boa para aqueles que assim escolherem. Então, a gente precisa prepará-los melhor. Perfeito. Muito obrigado, professor Lucas. Foi um momento maravilhoso aqui com você para a gente debater um pouco mais essas questões do Enem. A gente não falou os nossos títulos no início, né? Muita gente já nos conhece, mas é importante porque a gente está falando de educação, de direito, de Enem. Eu sou o professor Luiz Hernandes, sou licenciado em filosofia, sou advogado e sou mestre em educação tecnológica pelo Cefet. E o Lucas, além de advogado, além de professor do ensino superior... Sou pós-graduado também em Direito, pós-graduado em Docência e também curso Pedagogia na Universidade Federal de Minas Gerais e sou mestre em Direito. Então a gente está aqui, a gente não para de estudar e a gente está sempre envolvendo tanto a educação quanto o direito. E a gente fala de um lugar, e eu posso usar essa palavra aqui hoje, um lugar de autoridade. Um lugar de autoridade, não de autoritarismo. É uma análise técnica, né? Não é um achismo, é uma análise técnica. Pegou a prova, estudou, debruçou sobre o conteúdo e temos um parecer. O direito é cobrado e não é ensinado. Já conhecemos os currículos de ponta a cabeça, conhecemos as normas de educação. A BNCC. A BNCC e olha lá, o Enem está cobrando e a educação não está ensinando. Esse é o parecer do dia. Muito obrigado, professor Lucas. Obrigado, Luiz. Luiz. Até o próximo encontro. Até o próximo.